Fala pessoal, estamos aqui em mais um Anamidcast e hoje meu convidado é o querido Gessé, da Young Ads, onde a gente vai bater um grande papo sobre o mercado de advertising aqui no Brasil e na América Latina. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Neves, sou um dos fundadores da Anamid e atual presidente nacional da entidade. E estamos aqui para trazer para vocês informação, aculturamento de mercado, para você que é contratante saber novas possibilidades e como contratar direito os seus serviços digitais, e para você que oferece serviços, encontrar outras oportunidades de negócio também. Gessé, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de estar conversando contigo de novo. Não é a primeira vez que a gente faz um podcast, só que hoje você está com outro chapéu. E eu queria que você contasse um pouco para as pessoas o que a Young Ads está fazendo aí para o mercado digital de inovador. Bom, Rodrigo, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Cara, estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco mais sobre o que a gente está fazendo, falar um pouco sobre o mercado também. Sobre a Young Ads, é uma empresa que tem sede em Dubai, né? Nós somos um ecossistema. A Young Ads nada mais é que uma divisão da Young Group, né? Então, a Young Group é uma empresa que tem atuação em diversas áreas. A gente tem soluções em AI, a gente tem também transporte por aplicativo, a gente tem food delivery. Então, a gente atua muito ali no Oriente Médio, na Ásia. A gente atende globalmente, na verdade, mas a sede ali fica em Dubai, tá? A gente está aqui no Brasil já operando como um canal de anúncio e a gente leva para as empresas e as agências parceiras um canal de anúncio, uma nova opção para que os e-commerces e os sites possam anunciar os seus negócios, os seus sites, né? E, obviamente, conseguir alavancar o seu negócio e trazer resultados. Cara, e uma coisa interessante, né? Hoje a gente está vendo muito o mercado de mídia indo para alguns caminhos, né? O próprio Mark Zuckerberg, falando um pouquinho de rede social, fala que está criando a super inteligência, que qualquer um vai poder criar anúncio ali. E ao mesmo tempo a gente também enxerga que existe a facilidade, mas existe a complexidade de você conseguir entregar o anúncio para a pessoa correta, ali impactar, que esse anúncio converta em um lead de verdade, entendeu? E eu vejo a Yango agora adentrando aqui o mercado brasileiro, da América Latina, como mais uma ferramenta. Quais são... Por quê? Assim, primeira coisa, por que ainda o mercado brasileiro é uma oportunidade para novas ferramentas entrarem? E o que vocês têm de diferencial aí que as pessoas podem ter um pouco de antena ligada aí? Bom, falando de mercado, primeiramente, né, o Brasil e a América Latina, a gente chegou praticamente aqui na América Latina com a parte de ads, apesar que a Yango, né, com o seu sistema aí de táxi, né, transporte por aplicativo, food delivery, já está um pouquinho antes aqui, principalmente nos países hispânicos, né, Bolívia, Peru, Colômbia, né. Mas por que a parte de ads? Primeiramente porque o mercado brasileiro como um todo e a América Latina é um mercado anunciante muito forte. Então, ou seja, as empresas investem bastante. Por isso que as Big Techs, as Ed Techs estão aqui, porque é um mercado que continua crescendo e, principalmente, a demanda é muito grande. Hoje, a quantidade de celular que a gente tem no país, os meios que a gente tem hoje para acesso à informação, é muito fácil de ser acessível, então pessoas de todas as faixas, de todas as classes têm um acesso à informação. Então é um mercado bastante competitivo, né? Por outro lado também, é um mercado que tem oportunidade para se desenvolver. Eu considero, né, pegando Brasil e América Latina, eu considero até, não puxando um pouquinho para o nosso lado, mas o mercado brasileiro é até um pouco mais desenvolvido quando a gente olha para os países hispânicos. Em termos de conhecimento, em termos das empresas que estão aqui difundindo conhecimento, né, os profissionais que estão aqui, há ainda mais como desenvolver, mas é um mercado bastante competitivo e atrativo para as empresas que estão lá fora. A Yango, por sua vez, ela viu que o mercado está super aberto por novos entrantes. Então, ou seja, as opções que estão no mercado hoje, elas são poucas, né? Então, o mercado está carente por novas opções, por novas referências, né? Então, a Yango vem com esse objetivo de começar a mostrar sua cara, desenvolver o mercado, né, e mostrar o que a gente é capaz de fazer. E já pegando um pouco da linha que você falou sobre inteligência artificial, que a gente tem diferente, né, o Zuckerberg, praticamente, o que ele anunciou, né, que realmente a inteligência artificial vai fazer todo o anúncio, né? Então, assim, seria uma questão 360 graus.
No nosso caso, a gente usa a IA também, né? Então, no caso, por exemplo, quando a gente roda uma mídia para um e-commerce ou para um site, né? Você não precisa ficar apertando os botões, procurando palavra-chave, fazendo o processo de otimização ali, né? Onde que geralmente o que acontece hoje? Você aperta um botão errado, pode não gerar um resultado, pode ter o quê? Desperdício de mídia. Hoje, nós utilizamos 100% a IA para fazer a otimização. Então, todos os nossos anúncios, a gente utiliza machine learning para entender o que está acontecendo naquele site ou naquele e-commerce, e a partir disso, a nossa própria inteligência artificial vai aprendendo e consegue trazer um resultado factível com base em comportamento e análise em dados. Então, esse é o principal diferencial nosso, além de outros também que vou ter chance de comentar aqui. E a Yango está presente assim, no mercado brasileiro, assim, quais plataformas para poder impactar a mídia, né? Porque hoje nós temos alguns buscadores, né? Como, por exemplo, o Google. Ele tem a ferramenta de busca dele, o próprio Google Chrome, que potencializa a entrega dele, né? Como o YouTube e outras coisas ali. A gente tem também ali o Bing, né? E o Microsoft Edge, né? Que são ferramentas que já vem na busca, né? O buscador ali, que já você busca, ele já entrega um patrocinado ali também. Então, eles têm um market share muito grande, né? Vocês conseguem potencializar essa entrega de mídia de conversão indo por qual caminho? Não, legal. O fato de a gente não ter o nosso motor de busca aqui, né, não é uma barreira para a gente atuar, né? Hoje, só para ter uma ideia, em termos de inventário, para a gente fazer o alcance desse usuário aqui no Brasil, hoje a construção, a estrutura do nosso inventário, a gente consegue alcançar por mês quase 150 milhões de brasileiros. O que significa isso? Hoje não tem um usuário que não passa pelos meios por dentro do meu inventário que eu não consiga impactar. Então hoje posso ter um cliente super nichado, um cliente que seja B2B, né, e quer desenvolver o seu negócio, a gente tem alcance para uma audiência que tem aderência com o negócio dele e com o site dele, tá? E como é construído isso, de que forma, né? A gente tem parte desse inventário próprio, exclusivo nosso, então ninguém tem, então isso daí está fora de Google, fora de Meta, um inventário exclusivo nosso. E por o fato de a gente não ter um motor de busca aqui, obviamente a gente tem parcerias com os principais portais. Então hoje, por exemplo, a gente participa de pré-bid, que são os leilões, a gente é uma DSP. Então, hoje, os principais portais de notícia do país estão conosco. E também o Google, a gente utiliza, o Google faz SSP para nós, onde que a gente utiliza a rede de display. Então, nós estamos falando de uma mídia display aqui, né? O Google aqui me dá capilaridade para conseguir atingir diversos clientes, né? Diversos usuários. Mas, assim, o que é interessante é que o nosso inventário ele é bastante estruturado e a gente está preparado para A diferença, então, a gente pode colocar que é na inteligência que tem na entrega do inventário. Exatamente. Para o usuário ali final. Exatamente. Entendi. Praticamente o nosso serviço, né, o que é legal, nosso serviço ele é pós-pago, né? Então o cliente não precisa colocar o dinheiro na frente para ver o dinheiro indo embora, né? A gente roda a operação dele, ele vai ter uma estimativa. Todos, independente do cliente, abrir uma conta agora é pós-pago. É pós-pago. Isso é um diferencial. Exatamente. Mas vocês hoje conseguem cobrar, inclusive, por boleto aqui no Brasil ou não? Isso, a gente já tem CNPJ, né? A gente faz emissão de nota fiscal e pode ser pago via boleto ou cartão de crédito também. Que é muito interessante, né? Porque hoje uma dificuldade muitas vezes de umas empresas operarem mídia, ainda mais quando você vai para a área do governo, por exemplo, pública, né? É o pagar antes, né? Exatamente. Normalmente sempre é depois de um fluxo, né, que você consegue liberar, porque tem que ter a medição certinha do que foi feito, né? Nosso objetivo, Rodrigo, a gente é bem aberto, né? A gente sabe como que o mercado ele é muito concentrado aqui no Brasil, em termos de fornecedores e tudo mais, né? E a nossa proposta, acho que o primeiro objetivo nosso é atender o cliente primeiro e ser relevante para ele. Então a gente procura todo o nosso negócio, ele está estruturado para atender o cliente de uma forma em que a gente está cuidando do negócio dele, a gente é muito mais parceiro dele, né? E dá todo o processo, a negociação, até a cobrança, a execução, é de uma forma que a gente está olhando para o negócio e tendo cuidado. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, o serviço ele é pós-pago. As metas de campanha, quem está definindo as metas da campanha, os objetivos, é praticamente o cliente. Então, por exemplo, quando a gente pega a nossa solução de retarget, que é fundo de funil.
Então, o cliente ele pode definir o ROAS desejado e a gente vai operar sobre esse ROAS que ele desejou. A gente tem uma solução meio de funil, que também é inédita. Nesse caso, o cliente também estipula o valor ali que ele está decidido a pagar. Então, ele traz essa proposta para a gente analisa e faz a execução da campanha. E aí, essa campanha de execução, a gente não se compromete também com um orçamento, né? Na verdade, o que a gente abre é um limite de crédito, que significa isso. A gente põe uma trava para a campanha ser pausada, né? Por que a gente não pega um orçamento? Porque nós estamos falando de machine learning, que precisa ter um aprendizado e vai fazer o máximo para entregar com base na meta definida. Então, eu não posso comprometer você, que é um cliente para mim, você, poxa, eu quero investir R$5.000 na sua plataforma, né? Eu não posso pegar esses R$5.000, sendo que meu serviço é pós-pago e você vai pagar pelo aquilo que foi gasto. Então, eu não quero me comprometer com esses R$5.000, sendo que você tem a oportunidade de colocar numa outra plataforma e isso comprometer, talvez, ali a sua receita. Então, a gente abre um limite de crédito de R$5.000, que seria uma trava para a campanha ser pausada, mas o cliente vai sempre pagar o valor gasto. Então, vamos supor que em termos de retargeting, eu consegui entregar diversas conversões ali para ele, que na somatória dessas conversões, lembrando que no retargeting, o cliente ele paga exatamente só por conversão com a gente, entendeu? Então, se ali eu entreguei 10 conversões, né, e ele tinha definido ali um CPA de R$100, e foi dentro do mês, ele pagaria então só os R$1.000, e não os R$5.000, entendeu? Então, entendi. É bacana. Esse pagamento por conversão, ele é essa ferramenta inédita, a forma de cobrança inédita no meio de funil? No meio de funil, a cobrança ela é feita, o cliente abre também uma linha de crédito, né? E ali é computado também entrega por sessão. Entrega por sessão, certo. Essa solução meio de funil, eu até digo assim que eu não encontrei ainda concorrente que esteja atuando exatamente no meio do funil. Essa nossa solução, ela está ali para gerar sessão engajada para os clientes. E por que é bacana? O que acontece hoje? Eu sempre gosto de trazer a dor. Hoje você é dono do site, você é dono do e-commerce e você quer trazer tráfego ali para o seu site. O que acontece? Você coloca dinheiro ali na plataforma, tá? E ali a plataforma vai trazer aquele tráfego para você. Aí o que acontece? O cara você entra pagou, e sai. vem o tráfego, o cara entra e sai, mas o que é isso? Você está peneirando ali e orando, né, pedindo a Deus para saber o quanto que vai engajar ali. E as plataformas fez o papel dela, entendeu? Eu entreguei o volume para você. Então, geralmente, esse tráfego ele é o quê? Aleatório e sem garantia. O engagement, que esse produto se chama Yango Ads Engagement, que é engajamento, qual que é a proposta dele? O nosso machine learning que está ali no site, ele está entendendo cada usuário que está entrando ali e o que está gerando sessão. Então, com base nas melhores sessões, a gente faz um lookalike trazendo um tráfego qualificado. Então, a gente não traz um tráfego aleatório, né, e sem garantia para depois você ver o que está engajando e torcendo, né, para que o seu investimento ali, percentual, vire conversão. Nosso caso, a gente está atacando uma dor direto. A gente está trazendo um tráfego que tem aderência. Então, se você é B2B, se você tem uma landing page, se você tem uma imobiliária, uma escola, precisa gerar lead, esse produto ele é perfeito para qualquer tipo de cliente. Porque ele está entendendo qual audiência que tem aderência e interesse no site, no negócio dele, e o nosso machine learning começa a trazer. Por isso que eu não posso me comprometer com o orçamento, entendeu? Eu adoraria, talvez, em termos de faturamento, até atingir o meu resultado. Se o cliente coloca 10 mil ali, eu mando qualquer tráfego para ele e depois ele se vira para ver ali o que engajou, ver a taxa de engajamento. No nosso caso, não, entendeu? Entendi. É entrega exatamente o engajamento. Tá. E hoje, eu lembro, tem algumas plataformas de mídia que elas têm mais aderência para um tipo de segmento ou de tipo de plataforma. Por exemplo, e-commerce, ou aplicativos mobile, ou portais, ou websites, ou segmento específico por causa do inventário. Hoje a Yango, né, para ela, qual é o público ideal de atividade ou mais interessante para entregar um bom resultado? Então, eu posso dizer que... Público e canal, desculpa. Tá.
Na verdade, hoje a gente atende qualquer tipo de cliente. O que eu posso dizer é o seguinte: qualquer tipo de cliente a gente vai conseguir gerar valor ali. A resposta que eu poderia dar é o seguinte: quais os canais que a gente tem obtido mais sucesso? Geralmente, os clientes que a gente tem obtido mais sucesso é aqueles que têm mais volume de dados, né? Então, que a gente consegue entregar volume. Agora, em termos de segmento, a gente vai muito bem em termos de moda, eletrônicos, cosméticos, até autopeças, entendeu? Então, os clientes que atuam nesse tipo de segmento, a gente consegue atender. E tem o que varia exatamente ali é o quanto que a capacidade da nossa inteligência artificial entender o público daquele cliente e como que eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, você Quando pega você fala de entender o público assim, a IA é com base na campanha de quem está entrando e convertendo, ou é com base em histórico de lookalike que ele já tem prévio? a gente pode utilizar Ou qualquer perfil de persona, não sei, como é que... é. A questão, sim, a gente pode até utilizar parte dos dados que ele tem ali disponível, né? Mas o que é melhor é o nosso algoritmo estar aprendendo o que está acontecendo ali, né? Nosso script. No website, no portal do e-commerce. Então você Exatamente. cria o script para ele ver quem que tá entrando lá. Isso. Hoje a gente tem. É que às vezes, até, assim, desculpa ter te perguntado, já sei, às vezes o público que está entrando, até por questões de erros antigos, é um público incorreto, né? Posicionamento da marca, forma de conteúdo que foi construído, né? Como foi construído o portal, o website, o e-commerce. Às vezes o proprietário, né? O dono daquele projeto, daquele portal, da empresa, ele não está tendo resultado porque o público que já entra de forma orgânica é completamente ruim, sabe? Assim, por N fatores, erros anteriores, né? Aí, nesse caso, não prejudica? Não, com certeza, pode prejudicar. Por isso que quando eu estava dizendo, assim, a gente às vezes prefere colocar ali o nosso algoritmo para começar a aprender, porque geralmente, para a gente começar a entregar as primeiras conversões ali, por exemplo, sessões, tal, tudo, leva em torno de uma semana e meia para o nosso algoritmo fazer aprendendo ali, né? A forma com que é implementada é uma tag muito simples, tá? Então, por exemplo, pode ser via GTM, né? Então, é uma linha de script ali muito leve, não compromete qualquer o desempenho do site, é muito simples, entendeu? E aí, o nosso algoritmo ele começa a aprender. Então, no caso de engajamento, ele já está vendo, opa, quais são as sessões, quais são os perfis que estão engajando mais aqui, está entregando o maior número de sessão e está indo para o fundo do funil, entendeu? Com base nessa informação, o nosso algoritmo começa a criar essas personas e começa a trazer o lookalike, as pessoas que têm interesse. Por isso que o que é bacana, né? O que a gente consegue impressionar os nossos clientes com essa ferramenta é o custo por sessão engajada. Hoje, quando o cliente ele compara o custo da sessão que ele tem, que é o quê? O total de o investido dividido pelo total de sessões ali, tá? Ele vai ter um valor ali de centavos ou real, né? No nosso caso, quando ele pega o total de sessões aí, engajadas, né? Não é uma sessão geral, e divide o valor pelo total de sessão engajada, ele vai ficar bastante pressionado. Nisso a gente é imbatível. E aí, com certeza, ele vai ver, né, produto indo muito para o fundo do funil. Essa solução ela é muito boa para quem está rodando ali performance. Então, o cara está rodando Google ali com o PMax, está rodando, às vezes CRM ali precisa de inbound, às vezes o cliente precisa de lead, entendeu? Essa ferramenta ela é muito boa para conseguir ajudar o cliente a trazer o quê? Essa audiência, esse tráfego. E ela para B2B, né, consultoria, serviços, você já tem bons cases também aqui no Brasil? A gente está atendendo hoje um cliente que é B2B, né? Então, assim, e a gente está buscando mais cases, né? E por que é interessante B2B tentar fazer um teste? Porque, primeiro, é o seguinte, você é um serviço pós-pago, né? Não demanda um orçamento, praticamente ali está plugado, você vai vendo o quanto está sendo gasto, se achou que foi suficiente, você pode pausar a campanha sem problema algum, né? Então, o B2B, hoje a gente tem mais casos B2C, mas B2B, o caso que a gente tem indo muito bem, né? O B2B, a gente sabe que é um pouco mais segmentado. Mas o que é melhor? Você colocar o dinheiro, às vezes, numa plataforma que vai trazer um tráfego totalmente aleatório para você, né? E aí você vê ali que deu 1% de conversão, ou você, ao invés de colocar um dinheiro que vai ser consumido com tráfego aleatório,
você vai colocar ali um serviço pós-pago, aonde que aquela solução vai trazer gente que tem aderência. Às vezes, dependendo do que for, você até já ganhou dinheiro antes de pagar a Yango, né? Exatamente. O... Desculpa. Esse é um ponto importante, né? Que eu sempre questiono. A gente dá um incentivo para o cliente que o nosso boleto é 60 dias. Então, em termos de performance, o cliente ainda tem, vamos supor, uma retarget. Seu boleto é 60 dias após a finalização da campanha? Ou após a finalização da campanha. Então, vou dar um exemplo. Assim, se nós começamos uma campanha dia 1º de agosto e executar ela durante agosto inteiro. Isso. Dia 1º de setembro fecha. E eu vou pagar só em 1º de outubro ou 1º de novembro? Exatamente, 60 dias depois, 1º de outubro. Seria 1º de novembro, né? 1º de novembro, porque fechou. Exatamente. Que interessante, cara. Você está nos escutando aqui, olha uma alternativa muito interessante. Não tem por que não testar, entendeu? Porque a gente tem que procurar alternativas, ainda mais que a gente utiliza muitas plataformas de um mesmo país, né? E a gente tem que começar a procurar alternativas com outros países, até por questões tributárias, questões regulatórias, às vezes, né? E também novos inventários, né? Porque chega uma hora que fica um pouco viciado. E é uma coisa interessante, né? 60 dias para pagamento, cara. Então, o que dá para você converter num B2B, que inclusive que é uma venda às vezes complexa, que tem a gente fez um podcast recente onde eu até falei sobre isso, né? Antigamente, meu tempo de fechamento de contratos no B2B, na pandemia foi um auge, né? Era de 40, 50 dias corridos. É uma boa taxa, né? Para serviços, né? B2B. Hoje chega a 60, 80 dias corridos, né? Então, quase que dobrou o número, né? Com esse incentivo é fantástico, né? Porque eu já vou estar aquecendo meu funil aí de vendas e não estou pagando ainda pelo serviço, né? Entendeu? E depois eu vou talvez estar pagando com o meu resultado, né? Exatamente. Muito interessante. E você, Gessé, acha uma dúvida, cara? Para alguém que queira experimentar a plataforma da Yango, saber assim como utilizar, né? 2 perguntas. O que você indica como recurso de investimento mínimo? Porque o máximo é o limite com base na campanha. Mas o mínimo para vocês conseguirem ter punch para poder fazer uma boa entrega, pelo menos uma entrega experimental aí decente. E segundo, né, para quem uma agência que não trabalha com isso ainda, uma marca não trabalha, vocês dão todo o suporte, vocês sobem as primeiras campanhas juntos, como é que isso funciona? Legal. Bom, em termos de investimento, a gente é bem flexível, né? Como eu falei para você, a gente não pega um orçamento, a gente abre um limite de crédito ali. Então, a partir de entre 2 a 5 mil reais, tanto para campanha de performance, meio de funil. Nós pegamos aqui bem a parte onde que é o nosso principal negócio, né? Mas a gente tem campanhas de CPC e CPM também, com valor agressivo, com inventário extra. A gente tem campanhas em app, então se você tem aplicativo, tanto de games, e-commerce ou geral, a gente roda também no mesmo modelo pós-pago, tá? Então, assim, o investimento é muito flexível, né? A gente abre uma linha de créditos e aí vai se ver quanto que foi gasto ali para depois cobrar, tá? E em termos, assim... Só repete a segunda pergunta, que eu estava respondendo aqui a primeira. Se vocês, assim, para quem não conhece da plataforma da Yango, tanto uma agência como um contratante final, se vocês estão dando apoio para subir as campanhas. Não, legal. Em termos assim, a gente atua, todas as campanhas nossas elas são operadas por nós mesmos, né? Então, tipo assim, tanto uma agência ou o próprio cliente que vai iniciar uma campanha, a gente vai colocar um account manager que vai ser responsável, né? Então, assim, o pessoal fala, mas, poxa, isso não é uma agência, é uma plataforma, né? Que hoje é difícil, né? As plataformas operarem, né? Mas no caso, por nosso negócio ser novo aqui no país, né? E a gente está treinando o nosso algoritmo, qual que é o nosso desafio aqui? É um algoritmo que a gente trouxe do exterior aqui para a região, que é muito bem treinado ali na Europa, entende como o americano, o asiático surfa na internet. É um algoritmo que está coletando dados da região para entender exatamente como o brasileiro, como o latino-americano surfa na internet, né? E eu acho que ninguém melhor do que nós mesmos, que é dono da solução, operar. Então, hoje as campanhas são 100% operadas por nós. Então, a agência pode chegar até a gente, colocar à disposição seus clientes, né?
A gente tem hoje um programa de parceria com as agências, né, que é muito bacana, em termos que a gente dá um treinamento, a gente faz um treinamento presencial ali para o time da agência, exatamente para mostrar um pouco, ensinar essa agência a vender, mas a gente não deixa só a responsabilidade para a agência, a gente vai até o cliente, então é questão só da agência agendar uma reunião e a gente vai ali e faz a apresentação para aquele cliente. Então, assim, o que é importante e o que eu gostaria de deixar aqui? A nossa plataforma chegou, veio para ficar, entendeu? Somos bastante flexíveis e estamos aqui preparados para bater na porta do máximo de sites, e-commerce, games, aplicativos e tudo mais. Então, ou seja, você que é a agência ou contratante e quer experimentar aqui a plataforma da Yango, vocês vão ter todo o suporte em português Brasil, né, da equipe da Yango aqui no Brasil, e eles vão operar as campanhas para ti nesse momento. Então é uma ótima oportunidade, porque quando também explodir, né, aí as agências vão ter que aprender a operar a plataforma. Mas nesse momento, né, eles operam tudo, então não tem trabalho adicional. Exato. Né? O trabalho mesmo é o bom briefing. Né? Um bom briefing e, inclusive, estar disposto, né, a utilizar a Yango como uma outra alternativa de mídia para o mercado. Né? Dizendo, né, que a gente tem sido uma ótima opção para aqueles que querem fugir um pouco do tradicional. Né? A gente tem sido uma grata surpresa para diversos clientes, a gente tem conseguido trazer receita incremental. E quem que não gosta, né? Trazer uma receita incremental para o e-commerce ali, sendo que é pós-pago, e você usar essa própria receita com boleto de 60 dias para pagar essa operação. Eu achei, a gente já tinha conversado um pouco sobre a Yango e eu não tinha essa informação do faturamento, que eu acho que ajuda demais nesse fluxo, até de entendimento e absorção de novas tecnologias, sabe? De experimentação, entendeu? E assim, você que está aqui nos assistindo aqui, se não está testando esse negócio, você tá... Eu ia falar uma frase aqui que não podia falar, que ia falar um palavrão junto, mas... Tá perdendo tempo tá perdendo e dinheiro. Tempo, é melhor falar essa frase aí, tá perdendo tempo e dinheiro. Bom, você quer dar mais algum recado, falar mais alguma coisa sobre a plataforma, sobre o mercado que você está descobrindo, as oportunidades aí? Assim, a gente, né, como toda empresa de fora, né, tem aquela fase de aprendizado, né, então assim, eu que estou desde o início da operação, né, teve aquela fase de aprendizado da própria empresa, entender um pouco a cultura local, né, e a gente quando está dentro da empresa, né, e trabalhando para construir o negócio aqui, a gente sempre tem que estar levando as informações do Brasil, perfil de cliente, né, o mercado, como funciona, como todo, né? Para os nossos acionistas, e principalmente o top management que fica lá fora, né? Que é a diretoria, esse level, que é responsável pela estratégia, né? E que nos comanda aqui, né? Para a gente estar muito alinhado. Mas uma coisa que eu tenho percebido com o mercado, né? É que cada vez mais a gente tem visto o custo de mídia tem aumentado drasticamente, né? E isso tem onerado as margens, né? Então, hoje eu tenho um contato muito grande com varejistas, então vem muito varejistas que não estão no online ainda e acaba querendo iniciar uma vida online e aí precisa ter uma mídia onde que você tem não tenha desperdício. Então, por exemplo, o cara fez um investimento grande ali numa infraestrutura de colocar o seu e-commerce ou o seu site no ar, né? E aí aquele orçamento, às vezes, para mídia, né? Poxa, eu preciso otimizar ao máximo. Então, vem muito cliente. E o que eu tenho visto é que, assim, o mercado hoje, cada vez mais, você precisa de pessoas capacitadas, né? As agências no Brasil, elas estão capacitadas, mas, assim, boa parte das agências, obviamente, necessita uma capacitação ainda, né? E que, às vezes, acaba comprometendo ali aquele orçamento, né? E eu tenho visto que o nosso posicionamento no mercado, onde que é uma mídia focada no resultado, onde que esse resultado é acordado com o cliente. Então, assim, todos os gastos estão atrelados no resultado. Então, é muito difícil ter desperdício de mídia. A gente tem sido uma ótima opção para quem, às vezes, quer começar a trazer um tráfego qualificado, aquele e-commerce que já está ali, que tem um tráfego interessante, mas está precisando converter e não está conseguindo converter. A nossa opção fundo de funil, que é retarget com aquisição de novos
usuários, compradores, a gente, que esse risco zero, você só paga se houver a conversão, né? A gente tem ajudado muitos negócios, né? Então, assim, quem tiver interesse pode falar. Então, assim, um dos papéis que nós temos aqui como lideranças da Aramid, né, é prover aculturamento de mercado e novas oportunidades para furar um pouco a bolha do dia a dia. Então, um desafio que eu tenho como presidente é trazer alternativas para os associados aí e, né, também para o mercado como um todo, para eles conhecerem ferramentas, novos entrantes e abrir o leque de oportunidades. Você que é associado da Aramid, com certeza, né, estando conosco, vocês têm um acesso privilegiado aí, a oportunidade junto com o GCE, que sempre vai estar como nosso parceiro aí. Então, vale a pena demais você entrar em contato, né? Inclusive, o GCE faz parte da Aramid, está lá com a gente também, inclusive. E você tem todo o acesso a ele para tirar qualquer tipo de dúvida, né, e testar algumas campanhas. Vale muito a pena conversar com o seu cliente, né, e falar assim, vamos pegar parte da verba aqui e fazer um teste na Yango, né? Eu acho que vai ser um teste que vocês vão se surpreender pelo que eu já vi de resultados que a Yango tem trazendo aqui pra gente. Legal. Tá bom? Você quer deixar um recado final pro pessoal? Não, quero agradecer a oportunidade. Quem tiver curiosidade para conhecer, né, o grupo como um todo, a nossa solução, só entrar aqui no Yango, yango.com, então Yango, yango.com, e ali você vai ver todas as nossas soluções e se entra na parte de ads, que você vai ter acesso às nossas soluções de mídia. Então a gente está disponível, convida você a nos conhecer, pode entrar em contato com a gente, ali no LinkedIn também, GCE Benedito, então /GCE Benedito, ou através do meu Instagram, que é GCE _performance, pode entrar em contato com a gente, que eu vou estar ali muito feliz de trocar uma ideia contigo, apresentar a empresa e te mostrar de que forma a gente pode ajudar a crescer o seu negócio. Muito obrigado. E você que está assistindo a gente aqui, não deixe de seguir o nosso canal, também seguir a Aramid no Instagram, anamid.oficial, e até o próximo Anamidcast. Obrigado, Jessé. Muito obrigado. Até a próxima.